Fala minha rapaziada, o vídeo de hoje é uma review desse multímetro aqui que eu comprei, porque o meu multímetro normal ele queimou, beleza? Queimou não, tipo, ficou muito ruim, né? Aí eu caçando eu achei esse multímetro aqui por R$ 32, beleza? Eu achei interessante porque ele parece, tipo, visualmente parece, ele parece uma construção melhor do que aqueles multímetros padrão. Vou até pegar um aqui pra gente estar comparando, tá? Não exatamente o multímetro, mas tipo a carcaça de um. Eu tenho essa carcaça aqui, beleza? Que é a carcaça de um multímetro velho que eu tinha, que a placa deu problema. Então a gente vai usar meio só para comparar visualmente, tá? E as funções que ele tem. Aqui, né? É aqueles multímetros bem padrão mesmo, sabe? Então é isso aí. Vamos começar o unboxing e depois a gente faz as análises, tá? Primeiramente ele vem nessa caixinha padrão, né? Essa caixinha que mostra o multímetro, fala que ele mede resistência, teste de diodo e teste de transistor. Eu vou tentar medir transistor para a gente ver se ele funciona, tá? Então vamos começar e vamos abrir ele, tá? Então vamos ver, dentro da caixa vem o próprio multímetro, que é a última coisa que a gente vai ver aqui, né? Deixa ele de canto aqui. Vem um manual, que é só para deixar claro, como tradição do canal, todo manual de coisa que eu faço review, eu deixo aí na descrição em formato PDF, para se um dia você precisar do manual dele e você não tiver mais ele, é só você voltar nesse vídeo e tá baixando o manual, beleza? E por último, o cabinho dele, que a gente também já vai falar sobre. Então acabou o que tem na caixa, tem mais nada, tá vendo? Deixa até pro canto aqui. Vamos começar então falando do cabo, né? Daqui a pouco a gente chega no multímetro em si. O cabo é aquele cabo padrão de multímetro mesmo. É um pouco melhor que os cabos que vêm esse multímetro quadradinho padrão mesmo, tá? É um pouquinho mais bem construído, a gente pode ver. Essas conexões parecem ser um pouquinho mais resistentes, como a gente pode ver. Mas também não acho que isso aqui vai ser aqueles cabos que vai durar também, tá? Se você tiver, recomendo você estar passando um espaguete retrátil, alguma coisa aqui se você conseguir, tá? Vamos ver agora a ponta dele. Não é um cabo muito grande. Vou tentar medir, porque eu estou sem régua agora, quantos metros que são, e eu coloco na hora de edição para vocês, tá? Então, como a gente pode ver aqui, é uma ponta boa, né? É uma ponta padrão também. Esse cabo é literalmente um cabo padrão, um pouquinho melhor só que desses multímetros normais, esses multímetros bem mais baratos aqui, né? Mas eu acho que são cabos compatíveis, sabe? Para quem pagou R$ 32 no multímetro, esse cabo tá bom. Mas nada vai impedir também da gente estar comprando aqueles cabos melhores, que vão isso que eu vou colocar na tela aí para vocês, tá? Nada impede a gente comprar também e utilizar nele, beleza? Ele vem com um código aqui, escrito, deixa eu ver, acho que a câmera não vai conseguir pegar, não vai. CAT 3000 volts, tá? Então essa é a nomenclatura que ele tem aqui. Vou estar deixando o cabo pro lado, daqui a pouco a gente volta nele. Vamos ver agora realmente o nosso multímetro, tá? Essa capa amarela dele é uma capa que solta. Recomendo você estar deixando com a capa de proteção, então se você deixar ele cair, alguma coisa ajuda legal. Mas é uma capa de borracha, então dependendo do seu uso pode ser que essa capa comece a ressecar e depois de um tempo ela trinque, tá? Mas é só uma capa, então você pode no final usar ele sem a capa, beleza? Aqui atrás a gente tem essa perninha, que é uma perninha simplesmente você está deixando ele apoiado assim, achei bem legal também, tá? Aqui vem algumas escritas, né, que não preciso falar. E aqui é a caixinha da bateria. Eu vou abrir para vocês também. Não sei a trabalho para esse parafuso, porque eu estou sem chave de fenda na minha mesa agora, né? Só tem lá em cima, né? Mas tá aí, bateria 9 volts. Deixa eu ver, tentar tirar ela. Dá aquela leve vibradinha que ela vai vir na mão. É aquela conexão simples mesmo, de bateria 9 volts. Ela já vem, pelo menos desse vendedor, já vem com a bateria de 9 volts. E é isso, tá? Não é uma bateria que eu conheço a marca, mas isso não importa tanto. Ele não é aqueles multímetros que carregam, mas nada te impede também de você futuramente comprar aquelas baterias 9 volts recarregáveis, sabe? Nada te impede também de você estar comprando isso. Mas isso não é tanto problema não. Então vamos lá, vamos fechar ele aqui de novo e vamos começar a ver mais coisas. Então vamos lá, vamos remontar ele aqui e vamos começar a falar as funções que ele tem, tá? Vamos lá.
E para isso a gente vai pegar o manual para a gente conseguir falar um pouco melhor, né, de cada coisa que ele tem. Então vamos lá, aqui no manual a gente consegue ver várias coisas, tá? Primeiramente, esse botão aqui, né, se a gente pode ver que ele tem um botãozinho aqui, ele é um botão para te indicar o LED, para você ligar uma luz. Isso é para quê? Se você estiver num local escuro, você liga isso aqui, você vai conseguir ver a tela, porque essas telas aqui, aquelas telas que não emitem luz, entendeu? Você precisa de uma luz batendo nela para poder funcionar. Esse botão aqui, ele fala que é um botão de segurar. Eu não entendi para que é, mas talvez seja para poder marcar, entendeu? E na hora que a gente estiver medindo alguma coisa, a gente vai entender isso aí. Eu acho que você está medindo alguma coisa, você clica aqui, ele vai travar, e mesmo que você tire, por exemplo, de um resistor, você vai conseguir manter aqui. É meio que para você manter na memória, você não precisa ficar segurando lá para pegar a conta, tá? Para poder pegar o valor. Então agora bora falar da voltagem, quanto que ele mede, tá? A gente pode ver aqui que esse lado aqui é o padrão, né? Normalmente sempre é de corrente contínua, tá? Que é igual esse nosso aqui antigo, beleza? Então a gente pode ver que o range, né, de medição dele é de 200 mV, vou tentar mostrar mais perto aí, 200 mV, 2 volts, 20 volts, 200 volts e 600 volts. Uma coisa que ele perde, podemos dizer, para esse aqui, porque esse aqui é de 200 mV, 2000 mV, 20 volts, 200 volts e 1000 volts. Esse aqui já não mede 1000 volts, ele só vai até 600 volts, como a gente pode ver, né? Mas também não acho que com o multímetro você quer pagar R$32, você vai medir 1000 volts em corrente contínua, tá? Então não acho que você queira fazer isso com um multímetro desse, tá? Aí já para o lado de cá, a gente tem o que? A corrente alternada, que é o símbolozinho, né, do A, que é o símbolozinho do V, com o tio, podemos dizer assim. Então a gente pode ver que ele mede desde 200 volts até 600 volts, que também é menos que esse multímetro aqui, que esse aqui media até 750, tá? Mas como eu falei, eu não acho que você com um multímetro barato desse, você iria medir coisa muito alta assim, né? E eu nem sei se esses multímetros baratos, quando chega muito alto assim, eles têm uma precisão interessante, tá? Nunca cheguei a pesquisar isso, mas eu não acho que, assim, eu, pelo menos no meu uso, na corrente contínua, não vou medir nada acima de 600 volts, eu nem chego perto de 600 volts, e alternada também não, tá? Aqui, na parte de baixo, né, a gente já tem, para a gente estar medindo resistência, como a gente pode ver, ó, tá vendo? Aqui para a gente medir resistência, então ele vai desde 200 ohms até 2 mega ohms, né? Aqui a gente tem a parte de continuidade, que é a parte do bip, né? Daqui a pouco eu vou montar para a gente testar algumas coisas nele. E aqui é a parte do bip, que é para você identificar a continuidade e medir diodo, tá? Para você poder ver o diodo, que tem um símbolozinho aqui e aqui embaixo também tem um símbolozinho. Aqui, essa parte branca agora que eu coloquei, é onde a gente vai estar medindo os transistores, beleza? E aqui é onde a gente vai estar medindo a amperagem, tá bom? Esse último aqui é onde a gente vai estar medindo a amperagem com ele. Então, vamos agora fazer alguns testes. Para você estar ligando o fio, você vai ligar ele aqui no fio do meio, que é o comum, que você vai ligar o preto. E para testes normais sem se medir a amperagem, a gente vai estar ligando aqui, ó, nesse fio da direita, né? Que é onde está falando aqui, máximo 600 volts e máximo 200 miliamperes. Vou tentar mostrar para vocês, tá vendo? Vai dar para o lado, aí, ó, tá vendo? É esse daí que a gente vai usar. E se você for medir a amperagem com ele e a amperagem for maior que esses 200 miliamperes, você vai estar colocando ele aqui, ó, que é o máximo até 10 amperes, que é justamente o que ele mede. Então você coloca ele aqui, beleza? Então, vai manter aqui por enquanto. O que está mais fácil aqui para mim poder estar medindo é uma pilha de BIOS mesmo, essas pilhas de BIOS de controle remoto pequeno. Então vamos estar medindo. Vou estar colocando aqui o esqueminha justamente do pé, que é uma parte muito boa, e vai pegar o lado positivo, que é esse lado aqui, e o lado negativo, vamos medir essa bateria. Mostrando, né? 3,5 mais ou menos. Essa variação é porque eu estava soltando, agora a gente pode ver que parou de variar. Mas é isso aí, ele mede bem isso aqui, né? Vamos agora tentar medir, que tem uma tomada aqui na minha frente, justamente ali, só que vocês não estão vendo. Coloca aqui nos 200 mesmo, porque
aqui em casa é 110. Vou estar colocando ali, ó. Vamos ver. Deixa eu ver. Essa tomada aqui ela tá meio ruim. Aí, ó, tá dando? Tá dando pra vocês verem? 127. Vou ligar a luz dele aqui, que fica melhor pra vocês verem também. 127, tá vendo? Só que essa tomada, como eu falei, ela é meio ruim. Mas deu pra vocês verem aí, né? Pelo menos não era muito tímida, a tomada aqui é uma tomada meio gambiarrada que tem aqui na minha mesa. Outras coisas que a gente vai conseguir medir agora, que eu consigo pensar, vamos medir um resistor, tá? Vou pegar na minha caixinha aqui alguns resistores e depois a gente vai medir o transistor e diodo também dá para medir, né? Eu estou pegando esse resistor grande aqui mesmo, se não me engano é de 1 ou 2 watts, não lembro de cara. E eu tenho alguns transistores aqui. Vamos pegar um diodo desse grande também, que fica mais visual para vocês verem. E vou pegar um transistorzinho pequeno, não vai dar porque eu acho que ele não, esse aqui tem que pegar esse aqui. A gente vai estar usando ele para tentar medir, tá? Vamos primeiro medir o nosso resistor que está ali, né? Vamos colocar, eu não lembro de quanto que ele é. Vou inicialmente colocar aqui em 2K, a gente mede ele com 2K e vê, porque eu não lembro se ele é mais ou menos. Eu acho que ele é bem baixo, na verdade dá até pra gente já deixar aqui no de 200 ohms. Quer ver? Coloca aqui, ó. Segura aqui. Segura aqui. Aí, ó. Tá mostrando exatamente. Tem a margem de erro, né? Pode ser também pode ser também o próprio resistor degradando já, com um resistor que eu ranquei de placa antiga, né? Mas ele tá marcando aí, ó, 120 ohms, podemos dizer basicamente, né? Então, já viu que ele mede bonitinho, acho que não precisa ficar medindo vários para vocês entenderem, né? Vamos agora tentar medir o diodo, tá? Vamos colocar na escala de diodo ali e vamos estar medindo. Então, vamos lá, beleza? A gente vai colocar aqui a conexão. Vamos colocar primeiro do jeito errado, né? Vamos colocar no catodo e o negativo no anodo, beleza? Que é o jeito contrário, a gente pode ver que ele não indicou nada na tela. Se a gente inverter para colocar do jeito certo, a gente vai estar aqui, ó. Ele mediu aí 408 mais ou menos, né? Então a gente conseguiu ver que ele mede certinho, né? Como a gente pode ver, ó. Deixa eu até ligar a luz de novo. A gente acabou de comer um negócio que eu não sabia, que ele tem a opção de desligar a tela sozinho. Então, como a gente viu, realmente ele funciona. A gente colocando certo agora, realmente de novo, ó, ele mede, né? Então a gente consegue ver se o diodo está funcionando, então consegue ver realmente a queda de tensão do diodo. A gente pode ver que esse diodo reduz aproximadamente 0,4 volts, entendeu? Caso você queira usar diodo para reduzir, para derrubar a tensão, pode usar. Pode usar ele aqui que você vai saber exatamente se você vai fazer a conta certinho, beleza? Então, parte do nosso diodo também já viu que funciona. Vamos ver agora a parte aqui de medir o transistor, beleza? Vamos lá. Eu pedi desculpa para vocês, não estou conseguindo de jeito nenhum medir aqui essa escala de medir transistor, mas eu não acho que seja multímetro de forma alguma. Tá? Eu estou achando que sou eu mesmo que não estou sabendo usar essa função. Então, vou ficar devendo, mas ele tem essa função, se você sabe usar, é bem simples de você estar usando. Tá? A gente agora também tem a parte de amperagem, beleza? Vou tentar medir aqui para vocês, a gente vai ver se funciona ou não. Eu vou estar usando um LED vermelho padrão, tá? Para ficar mais simbólico, para vocês conseguirem realmente enxergar a medição. E a própria bateriazinha de 3 volts que a gente tinha usado, né? Para isso, a gente vai primeiro identificar aqui como o LED liga, ó. Assim, a gente pode ver que ele está ligando. Então, a gente mantém a perna positiva no lugar, né? Acho que até o contrário, o ideal é o contrário, mas vai dar para vocês entenderem. Aí, a perna positiva a ponta positiva do nosso multímetro, a gente vai estar conectando na bateria, né? No polo ali da bateria. E aí, a gente liga aqui, ó. O LED liga, tá vendo? E ele está medindo lá. Está medindo 18 mA, 17 mA, como a gente pode ver. A escala está negativa. A escala por quê? Justamente pelo que eu fiz. O ideal é a gente fazer, na verdade, isso aqui, ó. Deixa a perna negativa sempre em lugar. Eu acho que até do jeito que a gente vai fazer agora certo, vai ficar uma precisão mais bem feita, caso você queira medir também. Porque o elétron vem do positivo, né? Aí o positivo também, o positivo sempre ele vai ficar na fonte de energia, tá? A gente liga aqui, ó. Ligou, tá vendo? Tá medindo aí, ó. Também, de novo, ó. 18, 17 também. A escala, como eu falei para vocês já, caso você vá medir alguma coisa na escala de amperagem aqui,
que passe de 200 mA, que é a escala que está aqui, ó, como a gente pode ver de novo. Ele fala aqui, essa porta aqui é dos máximo 200 mA, que seria a penúltima escala aqui, ó. Você pode medir tranquilo usando a conexão aqui. Mas caso você vai medir uma coisa que passe desses 200 mA, você coloca nessa porta aqui, que é uma porta só para medir amperagem alta, tá? Só para medir esse nível de amperagem. Você coloca aqui, ele vai medir igual, beleza? Vamos aproveitar que a gente já estava medindo amperagem, que é uma coisa que a gente viu que vai ficando uma variação interessante para a gente conseguir medir. E vamos ver esse botão de parar dele aqui, tá? Então vamos lá. Vou até ligar o LED aqui para a gente ver, tá? Medindo, né? Agora tá até... Só para vocês não acharem que tá esquisito, é porque eu coloquei em 200 miliamperes, tá? Então vamos subir aqui, que ele vai ficar variando mais, fica melhor pra gente ver. Tá variando, travou, é justamente isso, tá vendo? Eu tirei aqui, ó, desmontei tudo, ele mantém gravado a hora que eu cliquei. Então, realmente fica muito legal para você está medindo alguma coisa ali. Você precisa fazer uma conta, por exemplo. Você não tem que ficar lembrando de cabeça o número que tá, você trava ele quando você precisar daquele número, ele está travado aqui. Então, minha rapaziada, eu acho que o vídeo é esse, tá? Acho que eu consegui explicar tudo aqui do Multimit, consegui testar tudo, menos a escala, menos a porta menos a porta de transistor aqui. Não entendi, eu entendi como ela funciona, eu entendo como ela funciona, só que eu não estou conseguindo medir exatamente aqui, tá? Mas é isso. Se você precisa usar ela, acredito que você também saiba usar. E aí você vai saber usar melhor que eu, porque talvez eu esteja fazendo alguma coisa de errado, tá? Eu justamente acho que é isso. Não acredito que seja um problema no multímetro em si, tá?